A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu quero deixar uma mensagem para o seu coração a respeito do Espírito Santo para que ele possa direcionar a nossa vida. Tem coisas que na Bíblia é bem clara. Por exemplo, a mentira. Deus condena a mentira. E quando alguém do seu trabalho, um colega seu, te pedir para mentir em relação a alguma coisa, está na Bíblia bem claro, você não vai mentir, você vai obedecer a Deus. Por quê? Porque é bem claro. Mas os tempos que estamos vivendo hoje são tempos diferentes daquilo que os homens de Deus do passado viveram. Por exemplo, Moisés, Elias, Pedro, Paulo. Eram tempos diferentes. Não existia televisão, não existia internet. Então, as dificuldades que nós temos hoje são dificuldades diferentes. E a Bíblia não entra em detalhes, não explica sobre essas coisas. Então, o que temos que fazer? Temos que recorrer ao Espírito Santo. E olha o que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar escrito aqui em João 16, versículo 13, que diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo vai nos guiar. Coisas que vamos extrair da Bíblia, princípios vamos extrair da Bíblia e vamos aplicar em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, algo que eu enfrento no ministério ao longo da minha vida é a questão do luto. Antigamente as pessoas sofriam por causa do luto, mas elas não tinham o acervo de materiais que as pessoas têm acesso hoje. Por exemplo, tem pessoas que têm vídeos, fotos, áudio. Eu já atendi uma pessoa que ela havia passado por um luto e aquilo que aquela pessoa falecida deixou em vídeo, em áudio, ela ouvia todo dia, ela assistia todo dia. E o pastor, eu no caso, chegando para essa pessoa e conversando para ela poder superar o luto, é algo muito difícil nos dias de hoje. Coisa que no passado, por não haver vídeos, internet, por não haver áudios, fotos, já era algo mais, vamos dizer assim, facilitado. E eu tenho que recorrer ao Espírito Santo de Deus para, em cada caso específico, poder ajudar aquela pessoa a superar, a vencer essa fase tão difícil que é o luto. Outra coisa que é bem difícil hoje em dia é a questão da pessoa prestar atenção em Deus, da pessoa buscar a Deus. Porque existem muitos artifícios nos dias de hoje que chamam a atenção das pessoas. Se você parar para pensar, quanto mais audiência a televisão tiver, mais propaganda ela vai passar, mais caro vai custar a propaganda e mais dinheiro ela vai ganhar. Então ela quer a sua atenção a qualquer custo. O Facebook é a mesma coisa, o YouTube é a mesma coisa. Quanto mais atenção eles têm, mais eles ganham dinheiro, eles lucram com isso. Então, a todo tempo, todas essas plataformas, tudo isso que eu te falei, estão buscando sua atenção. Filmes, cinemas, tudo isso, eles querem sua atenção para que possam lucrar mais. E antigamente não tinha isso. O pastor, o homem de Deus, o pregador, não lutava tanto para incentivar as pessoas a prestarem atenção em Deus. Mas hoje, por causa desse grande advento da internet, a luta é maior para a pessoa orar, para a pessoa ler a Bíblia, para a pessoa frequentar um culto, para a pessoa buscar a Deus. Por quê? Porque a todo instante existe na palma da mão dela, existe uma tela querendo a atenção dela. E às vezes, por causa de distração, por causa disso ou daquilo, ela acaba prestando atenção
em coisas passageiras, triviais, e deixando de lado aquilo que é espiritual. Então, gente, é uma tarefa muito difícil. E nós, pregadores da palavra de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, temos que lidar com esse tipo de situação. Até mesmo você, em uma esfera menor, né? Um pai de família, tá lá o filho dando atenção para o computador, tá lá a outro dando atenção para o celular, e assim por diante. E nós, homens de Deus, que compreendemos isso, temos que ter sabedoria para fazer com que a nossa família venha se unir, venha abandonar um pouquinho a televisão, venha abandonar um pouquinho o celular e venha um conversar com o outro, venha um interagir com o outro. São problemas que nós temos hoje que no passado era muito menor. Não que não existia, né, gente? Mas no passado era muito menor esse tipo de problema. Hoje em dia, por causa desses adventos, nós temos esses problemas. Então você tem que entender que o Espírito Santo vai te guiar para você ter sabedoria e unir a sua família. Falar, olha, agora chega de celular, vamos todo mundo comer, vamos todo mundo conversar. O Espírito Santo vai te guiar naquelas decisões que você fica confuso e não sabe que decisão tomar em sua vida. Ore, busque, chame para receber o Espírito Santo em sua vida e ele te guiar como agir. Porque a Bíblia ela é maravilhosa e precisa do Espírito Santo para que ela possa fazer sentido em nossa vida. Porque tem muita gente que lê a Bíblia como lê um jornal, como lê uma revista, mas a Bíblia não. A Bíblia é um livro sagrado, é um livro espiritual que deve ser lida com o Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo. Amém? Espero ter ajudado você com essa mensagem. Deus abençoe. Em nome de Jesus, a paz.